Acabou de viralizar um corte do Pablo Marçal onde ele fala que o velório só continua se o morto não levantar do caixão. E aí todo mundo tá fazendo essa trend agora, mostrando quando estava ruim, quando estava numa situação ruim e mostrando o glow up, basicamente, que deram a transformação que essas pessoas geraram. E eu sei que você tá aí e talvez pode se encontrar nesse momento onde você está no caixão, o morto no caixão, e eu quero passar para vocês justamente alguns dos hábitos que me fizeram ter uma grande transformação na minha vida também, para que você possa encarar e ter uma nova perspectiva de vida para você mesmo, porque talvez você esteja tão no buraco e se sentindo tão mal ultimamente que as perspectivas sobre a sua vida, sobre você mesmo, não são tão boas. Você está só olhando pelo lado negativo o decorrer da sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer esses 4 hábitos que eu vou te passar aqui hoje, você vai completamente mudar a forma com que você se enxerga e, consequentemente, mudando a sua autoimagem, você vai mudar os seus resultados por completo. Então, bora que bora para esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai levantar do caixão e o velório vai acabar. Bora! O primeiro hábito de todos é a leitura. O primeiro hábito para a gente sair do caixão é a leitura. Por quê? Porque você deve estar pensando, pô, mas eu tô precisando de dinheiro, eu tô quebrado, eu tô na merda, eu tô numa situação horrível e que dinheiro seria uma ótima solução para mim. Só que você tem que aprender a fazer dinheiro e não simplesmente ganhar uma bolada aí, simplesmente porque não é assim as coisas, não funciona dessa forma. Então a leitura é o nosso principal aliado. Por quê? Porque se a gente não sabe aonde que a gente põe o dinheiro ou onde a gente põe a nossa energia, onde a gente foca, se a gente não sabe onde que a gente foca, onde a gente põe a nossa energia, onde a gente põe dinheiro para que isso volte para a nossa transformação, volte em mais quantidade para a nossa transformação, a gente precisa saber aonde colocar isso. Pô, se eu não sei aonde que eu invisto o dinheiro para voltar mais, se eu não sei aonde que eu invisto energia para voltar mais, eu tenho que o quê? Investir em mim mesmo, eu tenho que focar em mim mesmo, eu tenho que colocar energia em mim mesmo. Então você vai começar a colocar energia em você mesmo. Ou seja, você precisa investir em você. E o primeiro hábito para a gente investir na gente é na leitura. Comprar livros, aumentar o nosso conhecimento, expandir o nosso cérebro, a nossa consciência. Como já dizia Albert Einstein, uma consciência que se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho antigo. Ou seja, você sempre vai crescer e isso não tem como sair de você. Ninguém tem como roubar esse conhecimento que você adquiriu, essa experiência que você adquiriu. E não só o conhecimento, como eu disse, de livros e tudo mais, quando você começa a colocar as coisas na prática, você também alcança muito resultado, porque você vai começando a sentir na sua própria pele o que realmente dá certo e o que dá errado, e você colhe resultados ruins e bons. E quando você colhe os ruins, você tem a percepção de que, opa, por esse lado não tem como ir. Então, quando você colhe ruim, na verdade é bom, porque você já está vendo que um dos caminhos que você estava buscando não funciona. Então, isso é excelente. Então, eu já quero deixar aqui, inclusive, uma dica de livro para vocês, que é o Essencialismo, para você que está começando aí, para você aprender aonde você vai direcionar a sua energia para o essencial. Essencialismo, lá dentro desse livro, você vai aprender um pouco mais sobre onde colocar a sua energia, aonde focar para que você tenha o máximo de resultado para você. Outro livro que eu também recomendo, porque você vai estar nessa mudança de hábitos agora, né, para se transformar em uma nova pessoa, você vai mudar seus ambientes, vai mudar seus hábitos, assim como o Pablo Marçal diz também, você mudando seu ambiente, mudando seus hábitos, mudando os locais que você frequenta, você muda os seus resultados. Um livro que eu recomendo bastante para você mudar os seus hábitos e entender como que tudo isso funciona por trás de toda essa lógica que ele passa também, o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Um livro que vai te falar um pouco ali dos fundamentos de criar um hábito e com certeza vai abrir e expandir a sua mente sobre essa transformação que você vai ter ao longo desse processo. E o terceiro livro que eu vou indicar para vocês, cara, ele tá ali atrás, inclusive, eu vou mostrar para vocês, porque é um livro que esse ano vem mudando a minha vida também. Eu vim tendo uma transformação só de ler esse livro específico. Eu já estava lendo vários e vários livros, mas aí eu falei assim, cara, eu já li um tanto de livro, Essencialismo, Hábitos Atômicos, Poder do Hábito e tudo mais, e não vou ler esse livro mais falado de todos. Olha aqui, esse é o livro. Esse é o livro. Cara, quando eu comecei a entender que isso aqui tira qualquer um do caixão e levanta qualquer defunto,
E não só levanta, mas como leva até a prosperidade. Tem inúmeras histórias prósperas. Eu tinha muito preconceito, vou abrir aqui para vocês. Eu tinha muito preconceito sobre a Bíblia, nunca fui ligado à religião e tudo mais. E quando eu peguei, para mim a Bíblia era eu nem sabia direito o que era a Bíblia, mas só de ver eu achava que era um livro para pessoas velhas, para minha avó ler, coisas do tipo. Isso tinha só na casa da minha bisavó e, enfim, eu tinha um preconceito que não era pra mim, que tinha palavras difíceis, que falava coisas religiosas e tudo mais. Só que quando eu enfrentei o desafio, eu falei assim, cara, todo mundo fala desse livro aqui, eu tenho que, já li tantos livros, não vou ler o que todo mundo fala, vou dar uma chance de quebrar esse preconceito. Comecei a ler. E no que eu comecei a ler, eu vi que tem histórias, são histórias. Imagina eu te contar uma história de alguém fazendo as coisas lá, seguindo a vida dele e recebeu um chamado e foi fazendo as coisas. Cara, não tem como eu explicar, eu sugiro você ler. Mas são histórias prósperas, onde as pessoas tiveram hábitos de prosperidade, hábitos que vão inclusive servir para você aprender e eu posso seguir e aplicar isso na minha vida que vai dar certo. Cara, isso aqui é um manual da sua vida. Eu recomendo muito que vocês leiam. Tem muitas histórias prósperas nessa Bíblia, várias histórias, não é só de uma pessoa, são várias que percorreram e tiveram ensinamentos que servem até hoje pra gente. Então, esse é o primeiro hábito, leitura. Buscar conhecimento é o que vai quebrar todo o padrão para você sair do caixão, explodir tudo isso e sair do velório. Bora pro próximo hábito. Segundo hábito para você acabar com o velório é que você precisa arrumar algo que te faça suar pela manhã. Ou seja, você precisa arrumar um esporte, alguma atividade física que você goste, que você se identifique e que te faça suar toda manhã. E você precisa ir fazer isso toda manhã. Talvez antes de começar qualquer trabalho que você tem que fazer, antes de começar o seu dia, soe. Porque isso faz parte do seu corpo, assim como o seu braço faz parte de você, suar faz parte do nosso corpo, a atividade física faz parte do nosso corpo. E se a gente está deixando de suar, é como se a gente estivesse arrancando um pedaço da gente para fora. E é óbvio que isso vai ter consequências para o nosso corpo, para a gente. A nossa fisiologia depende do suor para regular hormônios. Então, quando a gente está suando, quando a gente está fazendo atividade física, a gente está regulando um tanto de sistemas dentro do nosso corpo. E isso é fundamental para, inclusive, você melhore a perspectiva sobre você. Porque quando você treina, você vai se olhar no espelho e você vai estar melhor, você vai estar com mais energia. Isso vai aumentar a percepção que você tem sobre você mesmo e, consequentemente, mais ainda a sua imagem que você tem sobre você vai aumentando e você vai tendo mais otimismo sobre você. Ou seja, agora eu posso ter mais resultados, você confia mais em você. Vocês estão entendendo que isso vai acabar com o velório de uma vez por todas? Bora pro terceiro hábito. Terceiro hábito, se você se encontra perdido, sem função alguma, sem propósito de vida e tudo mais, é porque tá te faltando um único hábito, o hábito de servir alguém. E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas o que eu poderia servir a alguém? Qual que é o meu propósito? Por exemplo, Sotero, o seu é de ajudar as pessoas a melhorarem a rotina, igual você está fazendo nesse vídeo aqui. Você pode, primeiramente, tem inúmeras coisas, não só gravar vídeo para ensinar pessoas também sobre a sua área ou o que for, mas cara, você pode fazer um básico, que é o que? Servir alguém na rua, com um bom dia, começar com as pequenas coisas no seu dia a dia, que é servir. Então, às vezes você, por exemplo, um hábito que eu tenho é de, aos domingos, ir no centro da minha cidade, levar comida para os moradores de rua, para servir eles, literalmente servir, pegar o café da manhã e servir, toma aqui para você ter um café da manhã, toma aqui para você ter um lanche. E aí você vai, isso faz parte da gente também, por quê? Porque a gente vai se sentindo útil para a sociedade. E a gente se sentir útil faz com que a gente, cara, perceba e passe a nos dar valor, que a gente é importante para a sociedade. Porque senão você fica, caso contrário, você fica, não sirvo para nada. Você vai diminuindo, você vai tendo uma perspectiva sobre você mesmo mais baixa. Já que eu não sirvo para nada, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Só que você vai vendo, e quanto mais você vai servindo, mais você vai identificando formas com que você se identifica mais para servir. Ou seja, você tem chances de encontrar o melhor caminho que você gostaria, o seu propósito, servindo. Então, dê várias opções de servir. Então, você pode servir literalmente pegando o seu celular que você está assistindo isso aqui, gravando um vídeo sobre algo que você gosta, sobre
o que for, e melhorando o dia de uma pessoa. Ou então você pode ir também na rua e entregar café da manhã, entregar almoço, ajudar as pessoas, ir numa creche, brincar ou ir num lar de idosos e tudo mais. Cara, essas pequenas coisas vão fazer você inclusive ter mais energia para você viver. E isso aí acaba com o velório, assim, é um dos mais poderosos de todos que eu falei aqui, é servir alguém. Então quando você está servindo, você está se sentindo útil. E isso faz você mudar completamente a percepção sobre a sua vida aqui na Terra. Completamente. O quarto e último hábito é o seguinte: agora que você já entendeu que você, para sair do caixão, para se levantar e acabar com esse velório, você precisa ter novas atitudes, você precisa ter novos hábitos, você precisa frequentar novos locais para, consequentemente, você colher essa transformação em novos resultados. O que você precisa fazer? Você precisa daquilo que vai te manter firme nesses hábitos. Porque não é, opa, comecei hoje e amanhã já levantei do caixão. Não, é literalmente manter essa constância diariamente. E o hábito que eu vou te apresentar aqui agora é o hábito que transformou a minha vida por completo. Se eu pudesse falar uma única coisa para o mundo inteiro, eu falaria esse hábito. Que é o seguinte, ele tá aqui inclusive, vou te mostrar. Esse aqui é o hábito. Vocês estão vendo aqui um caderno e um hábito que chama planejamento da rotina. Um checklist que a gente tem aqui, onde a gente vai colocar as tarefas do nosso dia. Eu uso inclusive um marca-texto que eu chamo a caneta Vitória para escrever e marcar ali tudo que eu faço no meu dia. Então na noite anterior eu sento e eu planejo tudo que eu vou fazer no dia seguinte, da hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir, para que aquela rotina que eu faça me mantenha naquilo que eu quero que continue na minha vida. Ou seja, na noite anterior eu defino tudo que eu quero me manter fazendo. E é ali que você fala, opa, eu quero me manter fazendo isso porque eu sei que isso é importante, porque eu sei que isso aqui vai me tirar do buraco que eu tô e tudo mais. Então, opa, vou manter esse hábito, vou ler um pouquinho da Bíblia, vou ler um pouquinho do livro Essencialismo que o Soter falou, vou servir alguém dessa forma aqui e tal, já planeja como que você vai servir. E aí você vai colocando isso, já coloca lá a sua atividade física, e aí você vai colocando tudo isso no caderninho, dia após dia, pouquinho em pouquinho. Não precisa ser, nossa, hoje eu vou servir 1000 pessoas dando café da manhã. Não, começa indo ali na porta da sua casa, entregando alguma coisa pro porteiro, pra alguém que tá passando necessidade aí perto de você, talvez. E aí você vai colocando essas pequenas coisas e aí sim você vai aprimorando. E a cada dia você fazendo um pouquinho, você se mantém constante. E eu diria que esse aqui é o maior hack de todos os tempos, o hábito mais angular de todos. Quem não sabe, hábito angular é um hábito que você tem que ele provoca vários outros bons hábitos. Então se você começa com esse bom hábito de organizar, gerir o seu tempo, dominar a sua própria vida, ele vai te proporcionar vários outros bons hábitos. Por quê? Porque aqui você vai estar conseguindo manter a constância nas coisas, porque vai chegar no final do outro dia, você não vai querer olhar pro caderno e ver, pô, deixei de fazer um tanto de coisa. E aí você vai, pega e dá o check, e quando você vê tudo aquilo cumprido, você até deita feliz, você deita tranquilo. E só de ter essa sensação, eu tenho certeza que você já vai se sentir completamente outro e vai falar assim, caraca, eu já saí do caixão no primeiro dia. Porque essa sensação, ela é gratificante. Eu tenho certeza que ela muda e transforma para que você continue ela ao longo de vários e vários dias, e mantendo essa constância, acabou. Não existe mais caixão, não existe mais velório. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes tem um bônus para quem ficou até aqui. E o bônus é o seguinte: se você quiser saber como que eu faço o meu planejamento da rotina, com todo o método que eu uso, todas as estratégias que eu uso para montar, para que ela me mantenha ainda mais preso nessa rotina que é capaz de me apontar para o sucesso, eu te apresento o treinamento Rotina de Sucesso, onde eu não só te apresento o método de planejamento da rotina, como eu te apresento também o método Crie Sua Realidade, para que você mude e entenda algumas coisas do universo e do mundo em si, para você puxar. Vamos resumir esse método Crie Sua Realidade em uma única coisa. Você talvez já acredite na lei da atração, só que no método Crie Sua Realidade é onde a gente faz a lei da atração acontecer na prática. Você vai ver ela acontecendo na prática.
Eu só acreditava na lei da atração. Depois que eu comecei esse método, eu comecei a ver ela acontecendo todos os dias na minha vida. Tá algo absurdo. Enfim, método de planejamento da rotina, método Crie Sua Realidade. A gente tem também o método de como criar hábitos, onde a gente tem uma masterclass muito incrível com todas as estratégias para você criar um hábito e manter nele e quebrar os seus maus hábitos também, vícios, cigarro, o que for que você tiver de vício. E aí, além disso, nós temos também a segunda fase do treinamento Rotina de Sucesso, que é onde a gente fala de sono, alimentação e treinamento. Principalmente para você que está aí começando na corrida, a gente tem como você faz o seu próprio planejamento de corrida para começar e iniciar na corrida e evoluir diariamente nela. E aí a gente tem a terceira fase também do treinamento Rotina de Sucesso, onde eu te ensino a como aprender inglês sozinho, inglês por conta própria, é o famoso método inglês por conta própria. A gente tem também o método de planejamento financeiro, onde eu organizo todas as minhas finanças, a forma com que eu fiz o meu bolo, meu montante crescer, meu patrimônio crescer. E nós temos também, dentro dessa fase 3, o método de planejamento de atleta. Para quem é atleta ou para quem está iniciando as competições de corrida, de triatlon, o que for, você pode criar a sua realidade dentro da prova. Ou seja, esse método me fez sair do zero para alcançar 5 pódios em 6 provas de triatlon que eu fiz. Ou seja, eu nunca tinha subido no pódio. Depois desse método, eu subi em 5 pódios em 6 provas. Incrível. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem interesse, clique no link aqui embaixo que vocês vão ter acesso a esse treinamento. E eu te vejo lá para te ajudar a criar essa rotina de sucesso que vai te apontar na direção certa de onde você quer alcançar. Bora que bora. Deixa o like e se inscreve também para que a gente tenha mais vídeos. Deixa um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo, qual foi o hábito que você já fazia ou que você vai realmente aplicar de aqui em diante. Bora que bora, deixa o like, se inscreve e é nós evoluindo juntos. Abraço!